Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Filho de Química e hoje a gente vai apreciar aquela aula sobre tabela periódica. Bom pessoal, falar de tabela periódica é na verdade falar de um lugar onde a gente encontra os elementos químicos que a gente conhece na natureza. Não bem os elementos químicos, mas as suas representações, os seus símbolos, as suas informações principais estão dispostas na nossa tabela periódica. Tranquilo, galera? Essa tabela periódica aqui, ela foi proposta por Mendeleev, beleza? E ela está disposta da seguinte maneira. Repara que você tem linhas verticais e linhas horizontais. Os elementos químicos, pessoal, eles foram distribuídos por Mendeleev em ordem crescente de número atômico. Da esquerda para a direita, os elementos estão em ordem crescente de número atômico. Se liga comigo. Primeiro elemento aqui é o hidrogênio, número atômico 1. Segundo elemento, hélio, número atômico 2. Depois você tem lítio 3, berílio 4, boro 5, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9, neônio 10, sódio 11 e assim por diante. Então, todos os 18 grupos, as 18 colunas verticais da tabela periódica, elas estão dispostas em quê? Em ordem crescente de número atômico. E isso, pessoal, vai nos dar uma série de propriedades periódicas que a gente vai ver já já. Mas olha só, na maioria das vezes, pessoal, na maioria dos casos, principalmente a nível de ensino médio, a gente, para desvendar as propriedades de elementos químicos, de ligações químicas, a gente tende a separar a tabela em duas partes. Os chamados elementos representativos e os elementos de transição. A gente vai dar um corte nessa tabela agora e vai ficar apenas com os elementos representativos, que são esses aí, ó. Os dois primeiros grupos da tabela periódica e os 6 grupos. 2 com 6 dá 8. Se você lembrar, pessoal, a IUPAC ela utiliza duas denominações para denominar as linhas verticais. Grupos ou famílias. Se você quiser usar a denominação grupo, você conta grupo 1 até o grupo 18. Se você quiser usar a denominação família, você conta apenas com os elementos representativos. Família 1A, família 2A e aqui na sequência família 3A até a família 8A. Tranquilo? Por que eles são chamados de elementos representativos? Porque vai existir uma certa coincidência aí, pessoal, que na verdade vai se caracterizar como sendo a principal propriedade nesse instante aqui. A quantidade de elétrons que cada átomo vai ter aqui num grupo vai ser numericamente igual ao nome da sua família. Exemplo, elementos aqui da família 3A. Adivinha quantos elétrons ele tem na última camada? 3. Elementos químicos da família 6A. Adivinha quantos elétrons ele tem na última camada? 6. Então essa coincidência é o que a gente pode atribuir aos elementos representativos. Os elementos de transição, que a gente tinha aqui agora há pouco, eles não seguem essa lógica. Por isso que a gente estudou e vai estudar eles à parte aqui. Beleza, galera? Então olha só, esses elementos de transição aí, eles recebem um denominado nome, dependendo do grupo onde eles estejam, beleza? A gente já sabe que o grupo aqui vai significar o quê? O número de elétrons que o átomo vai ter na última camada, tranquilo? E as linhas, professor, representam o quê? As linhas são os períodos. Que tipo de relação a gente pode fazer com o período e o átomo, pessoal? Exemplo, átomo de potássio está na 4ª linha, portanto está no 4º período. Significa dizer que o potássio vai ter 4 camadas eletrônicas, 4 níveis de energia. Lembra dos níveis de energia que a gente estudou lá em Bohr? Tranquilo? Outro exemplo, elemento de estanho está aqui, ó, no 5º período da tabela periódica. O que é que isso quer dizer? Que ele tem 5 camadas eletrônicas, 5 níveis de energia no interior do seu átomo. Tranquilo, galera? Então, desse jeito que a gente interpreta as linhas e as colunas na tabela periódica, tranquilo? Cada coluna aí, pessoal, ele vai receber um nome. Os elementos da família 1A aqui, o hidrogênio está aqui, mas ele está aqui de intruso, porque o hidrogênio, na verdade, ele não possui família própria, tranquilo? Os elementos da família 1A, eles são chamados de metais alcalinos. Elementos da família 2A são os metais alcalinos terrosos, tranquilo? Elementos da família 3A, 4A e 5A, eles recebem o seu nome de acordo com o primeiro elemento do grupo. Exemplo, aqui, ó, família 3A, o primeiro elemento é o boro, então aqui a gente tem a família do boro. Elemento aqui da família 4A, o primeiro, carbono, então essa família aqui é chamada família do carbono, beleza?
Elemento aqui da família 5A, o primeiro é o nitrogênio. Então a gente tem o quê? Família do nitrogênio. Tranquilo, galera? As últimas 3 famílias voltam a ter nomes característicos. Família 6A aqui, calcogênios. Família 7A, halogênios. E a família 8A, onde, digamos assim, está a classe nobre da química, são chamados de gases nobres. Vale um detalhe aqui, pessoal. A família 8A, a gente viu o quê? Que a família 8A, os elementos teriam 8 elétrons na última camada. Existe apenas uma exceçãozinha que é o átomo de hélio. Porque se você notar, o átomo de hélio ele tem 2 prótons e 2 elétrons. Então não tem como o átomo de hélio, tendo apenas 2 elétrons no seu átomo todo, ter 8 elétrons na última camada. Beleza? Então, a família 8A, com exceção do hélio, tem 8 elétrons na última camada. O hélio vai ter 2. Beleza, galera? Então, olha só, aqui está uma tabela periódica um pouco mais colorida para a gente ver o que agora? A gente vê as propriedades desses elementos químicos. Se você vê, a maioria das tabelas periódicas que a gente dispõe em livros, em apostilas, ela tem uma série de cores. E essas cores representam o quê? Os elementos aqui que estão na cor amarela, pessoal, representam o quê? Representam os metais. Que tipo de metais a gente tem de mais cotidiano que a gente utiliza? Ferro, alumínio, cobre, zinco. Tranquilo, galera? Então, esses elementos aqui, todos eles, incluindo os primeiros aqui da família 1A e 2A e os elementos de transição, são considerados elementos metálicos. Que tipo de propriedades têm os elementos metálicos, professor? Ponto de fusão, ponto de ebulição alto, apresentam brilho característico, uma série de propriedades que a gente pode atribuir a metais. Tranquilo, galera? Esses outros elementos aqui, ó, a gente quase nunca fala deles separadamente, mas existiu já uma separação. Os elementos aqui que você está vendo na cor rosa clara, pessoal, representam os semimetais. O que são os semimetais, professor? São elementos que têm características de metais e características de não metais, beleza? E os elementos que você está vendo aqui na cor rosa mais escuro, pessoal, são os elementos ametálicos. Esses não têm nenhuma característica de metais. Tranquilo, galera? Os elementos aqui em azul são os gases nobres que a gente já citou, são os elementos mais nobres da tabela periódica, porque eles vão apresentar o quê? A sua última camada completa. Com exceção do hélio, que tem 2 elétrons na primeira camada, o restante vai ter 8 elétrons. E isso dá o quê, pessoal? Isso dá um ar de estabilidade muito grande aos átomos. Os outros átomos dos elementos químicos vão buscar fazer ligações químicas visando o quê? Visando adquirir a configuração de um gás nobre. Mas esse é um assunto que a gente trata num futuro bem próximo, beleza? Então, olha só, pessoal. O que vem de importante agora para a gente definir e que pode ser cobrado da gente em provas e no Enem são as chamadas propriedades periódicas. Vamos elucidar aqui apenas 3 propriedades que estão entre as mais importantes. Para isso, a gente precisa lembrar apenas do que, pessoal? Que a tabela periódica ela está disposta como? Em ordem crescente de número atômico, ou seja, em ordem crescente do número de prótons dos átomos. Tranquilo? Então, olha só, a primeira propriedade é o raio atômico. O que é o raio atômico, pessoal? É a distância do núcleo para o elétron mais externo da eletrosfera de um átomo. Então, essa distância aqui, que normalmente a gente mede na unidade angstroms, beleza? Ela é chamada de raio atômico. Então, eu quero saber aqui, como que se comporta o raio atômico dos átomos na tabela periódica? Onde estão os átomos de maior raio atômico? Onde estão os átomos de menor raio atômico? Isso vai depender diretamente, pessoal, de quê? Da quantidade de prótons que o átomo vai ter. Se liga só. À medida em que a gente vai andando na tabela periódica, da esquerda para a direita, no mesmo período, ou seja, mantendo o número de camadas, tranquilo? O que é que vai acontecendo? O número atômico ele vai aumentando. É assim que a tabela periódica foi descrita lá pelo Mendeleev. Tranquilo? Então, à medida que eu aumento o número atômico, pessoal, no mesmo período, o que é que acontece? Aumenta o número de prótons do núcleo e esse núcleo passa a ter um poder de atração maior para com os elétrons. É uma coisa lógica, galera. Se eu tenho mais partículas positivas, então essas partículas positivas terão um poder de atração maior para com os elétrons. Essa atração a gente chama de carga nuclear efetiva, tranquilo? Então, quanto maior for a atração dos prótons com os elétrons, do núcleo com os elétrons, significa o quê, pessoal? Que o tamanho do átomo vai diminuindo. Então, no mesmo período, conforme eu vou aumentando o número atômico, o raio ele vai diminuindo. Então, se eu aumento o número atômico da esquerda para a direita, pessoal,
Significa que conforme eu vou andando da esquerda para a direita, o raio atômico diminui. Ora, se ele diminui da esquerda para a direita, significa o quê? Que da direita para a esquerda ele aumenta. É uma coisa que é inversa. Ele diminui da esquerda para a direita. Então, da direita para a esquerda, ele aumenta. Beleza, galera? Então, o raio atômico, no mesmo período, se comporta dessa maneira aqui. Tranquilo? E num grupo, professor, como é que o raio atômico se comporta no grupo? A nossa análise é mais fácil. Pessoal, conforme a gente desça num grupo, a gente vai aumentando o quê? Vai aumentando o número de camadas no átomo. Primeira camada, segunda camada, terceira camada. Então, conforme a gente ande para baixo no mesmo grupo, pessoal, o que é que acontece? O átomo ele vai ficando maior, com mais camadas eletrônicas. Então, significa dizer o quê? Que de cima para baixo, o átomo ele vai aumentando de tamanho. Então, o raio atômico num grupo, ele aumenta de cima para baixo. Beleza, galera? Então, esse é o comportamento do raio atômico quando a gente fala de tabela periódica. Onde é que estão os elementos com o maior raio atômico? Estão nessa região aqui da tabela. Na região inferior à esquerda. Tranquilo? No caso aqui mais específico, o átomo de frâncio é o átomo que vai ter o maior raio da tabela periódica. Bom, pessoal, visto a propriedade do raio atômico, a gente vai ver agora nossa segunda propriedade de hoje, que é a energia de ionização. Energia de ionização, pessoal, tem como definição o quê? É a energia necessária que eu tenho que fornecer para um átomo para que eu retire um elétron dele no estado gasoso. Beleza? Então, para que eu retire um elétron do átomo, eu preciso dar em troca o quê? Dar em troca energia. Então, pessoal, a gente pode ver aqui no exemplo do átomo de sódio. O átomo de sódio, ele é neutro, tem 11 prótons e 11 elétrons. Para que eu retire um elétron dele, para que eu retire o elétron mais externo dele, eu preciso dar energia para esse átomo. Esse átomo precisa receber energia em troca. Então, quando o átomo perde energia, ele libera um elétron, mas ele absorve a energia. Então, pessoal, que tipo de relação a gente tem aqui? Se for muito difícil retirar esse elétron do átomo, significa o quê? Que eu tenho que fornecer uma alta energia. Ora, é difícil de eu tirar um elétron, então eu tenho que dar uma energia grande. Tranquilo? Se for muito fácil de eu retirar esse elétron, significa o quê? Eu não preciso de uma energia tão alta assim. Então a energia de ionização será baixa. Tranquilo, galera? Como é que isso vai se comportar na tabela periódica? Na tabela periódica, a gente tem isso daqui, ó. Lembre só, conforme você anda da esquerda para a direita no mesmo período, você vai aumentando o quê? O número de prótons, você vai aumentando o número atômico. Então, o que é que a gente viu anteriormente na explicação do raio atômico? Conforme a gente ande num período, pessoal, o que é que vai acontecendo? O número atômico vai aumentando, o poder de atração do núcleo para com os elétrons aumenta. Ora, se o poder de atração do núcleo com os elétrons vai aumentando, significa o quê? Que os elétrons vão ficar muito atraídos por esse núcleo. Logo, vai ser muito difícil da gente retirar um elétron. Se é difícil de retirar um elétron, então a gente tem que fornecer uma energia alta. Beleza, galera? Da esquerda para a direita, aumenta o número atômico, aumenta a atração do núcleo com os elétrons. Então a região aqui da direita é a região que vai ter o quê? Que vai ter uma alta atração do núcleo para com os elétrons. Logo, é mais difícil de retirar um elétron, a energia de ionização deve ser alta. Então a energia de ionização, pessoal, no período ela se comporta de que maneira? Ela vai crescer da esquerda para a direita. Então, na região da direita é a região onde a energia de ionização ela será maior, mais alta. Por quê? Porque é mais difícil de retirar um elétron do átomo. Tranquilo, galera? Vamos analisar no grupo agora a mesma análise que a gente fez para o raio atômico. Conforme a gente desce no grupo, pessoal, o que é que acontece? O raio vai ficando maior. O poder de atração do núcleo para com o elétron lá na última camada vai ficando o quê? Menor, pessoal. Por quê? Porque o elétron está mais distante do átomo. Então a atração ela não vai ser assim tão forte, beleza? Então conforme a gente desça no grupo, o que é que acontece? A atração do núcleo com os elétrons diminui, porque aumenta o número de órbitas, beleza? Então a energia de ionização vai caindo, beleza? Vai ficando mais fácil de eu remover o elétron, a energia não precisa ser tão alta assim. Então a energia de ionização cai de cima para baixo. Se ela cai de cima para baixo, então de baixo para cima ela aumenta. Beleza, galera? Então, essa região aqui, a região para cima, num grupo, é a região onde se encontra o quê? As maiores energias de ionização. Então, as maiores energias de ionização a gente encontra nos átomos aqui da região superior direita da tabela periódica.
Se a gente quiser eleger o átomo com a maior energia de ionização, esse átomo vai ser esse daqui, que é o átomo de hélio. Tranquilo, galera? Então essa foi a propriedade da energia de ionização. Para a gente encerrar, eletronegatividade. Talvez uma das mais importantes propriedades periódicas, que explica, por exemplo, o fato de substâncias possuírem altos ou baixos pontos de fusão e ebulição. O que é a eletronegatividade, pessoal? Eletronegatividade é a tendência que um núcleo tem de atrair elétrons. Porém, não é de atrair os seus elétrons, é de atrair elétrons de outros átomos. Olha para cá, molécula de HCl aqui, o ácido clorídrico, se tiver em meio aquoso. Então, o que acontece, pessoal? O átomo de cloro, ele é muito mais eletronegativo do que o átomo de hidrogênio. Significa o quê? Que o núcleo do átomo de cloro vai querer atrair o elétron do hidrogênio. Então, a eletronegatividade é a tendência que mede a atração de um núcleo do átomo para os elétrons do outro átomo. No caso aqui, os elétrons da ligação química. Beleza, galera? Como é que se comporta a eletronegatividade aqui na tabela periódica? É válida essa informação, que os gases nobres, eles não vão apresentar eletronegatividade, justamente porque eles já têm a sua configuração eletrônica já preenchida. O L com 2 elétrons e o restante com 8 elétrons, tranquilo? Então os gases nobres eles ficam fora dessa propriedade aí, tranquilo, galera? Como é que vai se comportar os demais? A gente já viu no raio atômico e na energia de ionização. Os elementos que estão mais à direita na tabela periódica apresentam o quê? Uma atração do núcleo com os elétrons forte. Se a atração do núcleo com os elétrons é forte, significa o quê? Que esse núcleo tem um poder de atração eletrônica muito grande. Então esse núcleo vai poder atrair elétrons de um outro átomo em uma ligação química, por exemplo. Beleza, galera? Da esquerda para a direita, a gente aumenta o número atômico, aumenta o poder de atração do núcleo. Então, os átomos com a maior eletronegatividade em um período estão aonde? Na região da direita. Ou seja, a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita. Tranquilo? Como é que ela vai se comportar num grupo, professor? Mesma análise da energia de ionização, pessoal. Conforme a gente descer no grupo, vai aumentando o quê? O número de órbitas do átomo, vai aumentando o quê? O número de níveis de energia. Então, o poder de atração do núcleo para com os elétrons vai diminuindo. Se o poder de atração do núcleo com os elétrons diminui de cima para baixo, significa o quê? Que os elétrons aqui, que os núcleos aqui de baixo, não têm um poder de atração tão grande assim. Então, a tendência de eletronegatividade deles vai ser mais baixa. Tranquilo? Então, se a eletronegatividade cai de cima para baixo, então de baixo para cima ela vai aumentar. Beleza, galera? De modo que os átomos mais eletronegativos são esses que estão na região superior à direita da tabela periódica, excluindo, claro, que os gases nobres. Beleza? Se a gente quiser elucidar o átomo mais eletronegativo, seria esse dessa região aqui, que no caso é o átomo de flúor. Beleza, galera? Então essas foram as 3 principais propriedades periódicas, chamando mais atenção para a eletronegatividade. Tranquilo? Vamos fazer aqui um exercíciozinho? Página 84, página 281, questão 84, do módulo 1 do primeiro ano. Olha só, vai trazer justamente essa propriedade que a gente falou, eletronegatividade. Como é que ela se comporta? Ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, beleza? Então, olha só, a eletronegatividade é uma propriedade periódica importante. Em relação a essa propriedade, assinale a afirmativa correta, consultando a sua tabela periódica que você tem aí em mãos, beleza? Mas aqui eu já tratei de elucidar o quê? Os elementos químicos que ele vai tratar aqui nas alternativas. Então, olha só. Letra A. O flúor é o menos eletronegativo de todos os elementos. Pessoal, como é que se comporta a eletronegatividade mesmo? Cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, ele tem essa região de crescimento aqui, ó, apontando justamente para quem? Apontando justamente para o flúor. Então, o flúor, ele é o elemento o quê? Mais eletronegativo e não o menos. Tá falso. Beleza? Letra B. O frâncio é o mais eletronegativo de todos os elementos químicos. Totalmente falso, pessoal. Olha onde é que o frâncio está. Está lá no outro extremo da tabela periódica. O elemento mais eletronegativo a gente viu que é o flúor. O frâncio está na região justamente oposta. Se a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, o frâncio está exatamente o contrário. Ele está aqui, ó, na região inferior à esquerda. Então, o frâncio ele é o elemento menos eletronegativo. O contrário de eletronegatividade é a eletropositividade. Tranquilo? Letra B, então, está falso. C.
O sódio, símbolo Na, é o mais eletronegativo de todos os elementos. A gente já viu que é falso, o mais eletronegativo é o flúor. Letra D, começa as comparações entre elementos. O carbono é mais eletronegativo do que o silício. Olha para cá. O carbono está aqui, na família 4A, e o silício também. Ambos fazem parte do mesmo grupo, da mesma família. Como é que se comporta a eletronegatividade? Cresce da esquerda para a direita. Se eu comparar da esquerda para a direita, eles estão na mesma posição, tá? Aqui, retinhos. Agora, num grupo, pessoal, quem é que está mais acima, quem é que está mais abaixo? O carbono está em cima, o silício está embaixo. Como é que a eletronegatividade se comporta no grupo? Cresce de baixo para cima. Ela cresce de baixo para cima. Então, o elemento que estiver mais acima será o mais eletronegativo. No caso aqui, o carbono está mais acima do que o silício. Então, de fato, o carbono é mais eletronegativo do que o silício. Beleza? Letra D é a nossa resposta correta. A letra E está falsa por quê? O potássio K é mais eletronegativo do que o cálcio. É a mesma comparação que a gente fez com o carbono, só que agora ele vai trocar a ordem. Aqui está o potássio, símbolo K, e aqui está o cálcio, símbolo Ca. Olha só, quem é que está mais acima, pessoal? Potássio ou cálcio? O cálcio está mais acima. Então, o cálcio vai ser mais eletronegativo do que o potássio. Quem é que está mais à direita? Também é o cálcio. Então, o cálcio vai ser mais eletronegativo do que o potássio e não o contrário. Beleza, galera? Bom, eu espero que tenha ficado claro aqui quando a gente trouxe à tona esse tema. A nossa principal aqui intuição com esse assunto, pessoal, de tabela periódica, é reforçar justamente a parte de propriedades periódicas, que é uma parte que pode ser cobrada na sua prova, nos seus simulados e também no Enem. Tranquilo? Não esqueça de compartilhar, não esqueça de assistir, não esqueça de divulgar aos seus amigos. Fique com Deus, tudo de bom.